noite a todos. Prazer imenso estar aqui mais uma vez. Estivemos na semana passada acompanhando a nossa companheira Célia, não é? E a grata surpresa de hoje ser convidada a retornar. E pela presença de todos e carinhosamente pela presença de Antônio Carlos, que já não víamos há algum tempo. Né? Isso é muito, muito bom, muito gratificante. Mas a nossa mensagem desta noite é uma mensagem singela, uma mensagem de reflexão do que há de potencial em nós, do que há de descoberta dentro de nós, conosco, de intimidade. E de quantas vezes nós nos colocamos muito abaixo da conta do que realmente somos, avançamos. E em outros momentos em que não sabemos como avaliar o nosso autoconhecimento, o nosso autoaperfeiçoamento. Então nós nos lembramos de que os evangelistas registraram uma passagem muito interessante relacionada a Jesus. Porque Jesus disse assim: 2 homens entraram no templo para orar. Jesus se referia ao templo em Jerusalém, um templo magnífico. Dentro do templo estava um fariseu e um publicano. Sabemos que os fariseus fazem parte de uma casta, né? Faziam parte de uma casta religiosa mais alta, com mais poder, com mais negociação, né? Com Roma, já que eles estavam sob o Império Romano, o domínio do Império Romano. E já o publicano era uma outra casta, uma casta considerada inferior, já não tão bem vista assim. Então os dois oravam, e um batia no peito e gritava: Senhor, Senhor, pedindo ajuda para os seus sofrimentos, para as suas dores, para as suas angústias. E o outro, disse Jesus, orava baixinho e dizendo, pedindo a Deus que o amparasse naquele momento difícil, que o ajudasse, dentro de uma submissão respeitosa ao sofrimento que lhe vinha. E aí Jesus vai dizer aos discípulos: nem todo aquele que bate no peito e grita Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós avaliamos esta passagem pelo pensamento desta questão do querer e do merecer, do exigir e do pedir. Porque no sofrimento nós nos igualamos. No sofrimento nós não temos castas, nós não temos diferenças de riqueza, disso, daquilo outro. Somos todos absolutamente iguais no sofrimento. Seja ele o sofrimento psicológico, físico, seja ele o sofrimento que for, um ou outro, o meu maior do que o do outro menor do que o meu, ou maior do que o daquele, e não há como fazer esse tipo de comparação, porque cada um de nós vai saber, como diz o ditado, né, onde lhe dói o calo, não é verdade? E às vezes a unha encravada de um é uma dor imensa, e para o outro um problema sério nos pulmões, por exemplo, uma tuberculose, um câncer que hoje, né, está para todos, não será tão grande quanto a unha encravada do outro. Porque o sofrer, ele tem uma função de ensinamento. Agora, o que nós fazemos com o sofrer, com esse sentir, é que vai nos diferenciar. Nós podemos agradecer e entender a tempestade que cai, porque nós sabemos que ela vai destruir algumas coisas, algumas plantações, mas ela vai fazer florir outras, vai fortalecer a terra, vai trazer outras soluções.
ou nós podemos praguejar por ela. Então, quando nós trazemos essa ideia de um e de outro, dois homens na mesma posição em oração, como cada um se dirige ao divino que há em cada um de nós. Nós nos lembramos de uma passagem de Chico Xavier. E esta passagem, ela é conhecida, mas não tanto, das milhares de passagens, né, de Chico Xavier. Porque lá pela década de 40, Chico Xavier, né, nos trabalhos na casa espírita, normalmente, quando um dia algumas pessoas trazem para o centro, Luiz Gonzaga, um cego, um homem já idoso e cego, e um homem sozinho, que vivia sozinho. Acontece que quem o estava guiando aquele dia era um outro homem que se ofereceu, mas que estava alcoolizado, completamente bêbado, e acabou causando um acidente com o cego. E ele caiu cerca de 4 metros de altura, no local, na saída da cidade, em Pedro Leopoldo. Vejam, o homem alcoolizado, ele se afasta, seja pelo motivo que for, e o homem cego, algumas pessoas levam para o centro espírita. E o Chico fica penalizado com a situação. Consegue alugar para o homem um quartinho e consegue que um amigo que é médico vá receitar, né, fazer a medicação daquele homem. Mas o médico diz assim, ele vai precisar de serviço de enfermagem. Sabem o que isso significa? O serviço de enfermagem, que muitas vezes é muito maior e mais importante do que o serviço médico. Porque o médico prescreve, o enfermeiro ou a enfermeira realiza. Então, aquele que fala, né, ele orienta. Aquele que faz, cresce, se desenvolve. Não é? Então, ele diz, olha, vai precisar de acompanhamento, ajuda para se locomover, banheiro, etc. tudo. E o Chico começou a se preocupar, porque já tinha uma semana e ele não conseguia ninguém para ajudá-lo com o cego. Ele assumiu a responsabilidade. Ele trabalhava durante o dia e à noite ajudava no que podia. E aí ele recorre, vejam a época, é importante contextualizar, gente, é importante. Se nós podemos trazer para o presente a história, o fato, a questão, ela diz respeito ao ser humano. Se não se encaixa, muitas vezes é um fato isolado. Então vejam, década de 40, havia um jornalzinho na cidade. E nesse noticiário, Chico coloca um anúncio que precisava de pessoas de bom coração para ajudá-lo a tomar conta de um cego que estava adoentado, que ele estava cuidando. Que ele precisaria de alguém para cuidar durante o dia, enquanto ele trabalhava, que durante a noite ele ficaria. E aí ele acrescenta. Aí nós nos lembramos lá do publicano e do fariseu. Ele acrescenta, pode ser espírita, católico, evangélico, ateu, porque Chico era conhecido como espírita, né? E aí a gente se lembra lá do fariseu, que dominava a religião, e que quando quis algo de Deus, bateu no peito gritando, né? 6 dias se passaram, até que aparecem 2 mulheres. Essas 2 mulheres eram prostitutas muito conhecidas da cidade, década de 40. Então, todo mundo conhece todo mundo. A população das cidades era menor, lá também menor. As 2 aparecem e dizem assim, Chico, nós lemos o seu anúncio no jornal. Como até hoje não apareceu ninguém, nós queremos nos oferecer. Você aceita? Era uma época em que cumprimentar essas mulheres já comprometia a posição social da pessoa. Muito
muito mais estender a mão ou aceitar algum favor. Vejam a situação, se ela se encaixa nos dias de hoje. E Chico diz assim: graças a Deus, minhas filhas, aceito sim. E elas passaram todos os dias, durante o dia, a ajudarem o cego nessa função de enfermagem. Quando Chico chegava, os 4 se reuniam, os 3 em volta da cama daquele homem ali, e faziam uma prece a Jesus. Chico ia para a sua função, tomando conta, e as moças iam para a função delas, na vida delas. Um mês, e aquele homem se recuperou. E Chico percebeu que já não precisava mais da ajuda das moças. E aí, minha gente, elas disseram ao Chico, nesse momento de despedida, de prece: Chico, nós resolvemos mudar de vida. As suas preces, todos os dias, nos fizeram repensar a vida. Nós estamos indo para Belo Horizonte, né? Pedro Leopoldo, vamos para Belo Horizonte. E então, uma delas conseguiu um emprego e a outra foi estudar para ser enfermeira, devido àquele período de um mês, né, cuidando daquele homem. E ela viu que gostava, que tinha jeito. E aí, minha gente, a gente observa o seguinte: Chico ouviu várias críticas, principalmente dentro da casa espírita, entre os espíritas, e fora também. E a pergunta era: como é que um homem de bem, um espírita, aceita o trabalho de mulheres da vida? Não era assim que eram chamadas? Mulheres da vida. Aí nós vamos a uma lição inesquecível de Humberto de Campos, o irmão X, através da psicografia de Chico Xavier, em que ele traz um apólogo, que é o seguinte: a mesma situação entre o santo e o pecador, entre o publicano e o fariseu. Humberto de Campos vai contar que estavam num templo orando dois homens. E ele resolveu chamar um de santo e o outro de pecador, porque um era muito religioso, cumpria a religião, os preceitos da religião, e o outro era alguém do mundo, da vida, do dia a dia, enfim. E aí ele conta que um anjo do Senhor se aproxima dos dois que estavam em oração, e ele diz assim: meus amigos, eu estou aqui em nome do Senhor porque eu preciso de ajuda com uma infeliz mulher que está a morrer, e ela vive num centro, num local de prostituição, mas a nossa irmãzinha precisa de ajuda nesse momento. E o santo religioso disse assim: mas eu não posso ir a um lugar desses, porque é um local de baixo meretrício, é um local de mulheres erradas, de homens errados, e não é o que vão dizer de mim, eu não posso me rebaixar. Imediatamente o outro pecador diz assim: olha, se o senhor não se importar, eu posso ir até lá, eu conheço o local. E aí o anjo vai dizer: sim, meu filho, quero sim, porque ele precisa, assim como a espiritualidade precisa de nós para o exercício da caridade, e nós precisamos do exercício da caridade para chegarmos ao anjo do Senhor. Bom, e aí ele volta num outro momento e volta a perguntar: meus amigos, eu estou precisando agora de alguém que possa socorrer o senhor fulano de tal.
ele está caído na sarjeta, já a família o abandonou por causa do alcoolismo. Tá? E aí o santo disse assim: não posso, o senhor me desculpe, mas eu não posso. Ele é um conhecido bêbado aí da cidade. O sujeito não toma tenência, não toma rumo, só vive no botequim, de bar em bar. Está caído aí, fique caído por lá, não é possível, não posso sair da minha igreja para ir socorrer um bêbado. Vejam se é possível trazer para os dias atuais esse nosso pensamento quando vemos alguém caído na calçada. Mas o pecador disse assim: ah, o fulano, conheço, já estive no bar que ele frequenta, né? Conheci, só pode deixar que eu vou lá dar uma ajuda para ele. E assim, minha gente, eu estou floreando, não é? A poesia e a beleza de Humberto de Campos. Não tenho nenhuma condição, né, a não ser que fosse decorado, né, de colocar exatamente com as palavras dele. Né? E aí a gente pode procurar o livro Contos e Apólogos. O anjo continuou. Um trabalho aqui, outro trabalho ali, outro trabalho acolá. O santo sempre impedido de ir, por causa da questão social, da sua postura de religioso, e o pecador indo em todas. Por quê? Porque ele não estava preocupado com a imagem dele, o que iam falar, se ele era isso, se ele era aquilo, olha onde ele estava, o que fez, o que não fez. E a finalização dessa narrativa de Humberto de Campos é aquela lição de que aquele que está disposto a servir é aproveitado pelos anjos do Senhor. Não importa seja ele santo ou pecador. Nós estamos usando aqui as duas palavras num sentido bastante simbólico, né? Como nós estamos acostumados a ouvir das nossas origens católicas, principalmente, né? Já que nós vivemos certamente muitas encarnações sob a influência do catolicismo, e nessa também a maioria de nós que aportamos na doutrina espírita, mesmo que não praticantes, viemos de uma ideia, de um pensamento religioso católico. Contamos o caso de Chico Xavier, que antes de espírita era católico e sempre teve um profundo respeito pelo catolicismo, né? Então, desta forma, nós estamos tentando trazer este passado para o presente. Um passado de há 2000 anos, quando Jesus fala entre os dois homens que estavam orando. Um mostrando-se orgulhoso, prepotente, querendo ser atendido, porque comigo, porque eu. E o outro numa posição de mais humildade, de mais paz. E esta humildade, né, que é a palavra que nos traz grande dificuldade. O que é ser humilde? O que quer dizer essa tal humildade? Porque se nós formos olhar Jesus exemplo de humildade, porque ele nasceu numa manjedoura, nasceu pobre, nasceu fugido. Não. Jesus tinha uma postura ímpar. Segundo o senador Publio Lentulus, na carta que ele deixa registrada, ele diz que era impossível olhar nos olhos do Senhor sem não abaixar por algum sentimento de vergonha mesmo, de pequenez, ou senão de ir às lágrimas, tamanha emoção que o olhar dele provocava. E nós sabemos que Jesus não se portava como mendigo. Mas esta humildade, reconhecendo, assim como São Francisco de Assis, lá na Úmbria, usando a expressão São Francisco, para nos lembrarmos de que é um dos modelos máximos dentro da Igreja Católica, né, na Úmbria, região da Itália, em que ele diz: entre mim e todas as coisas não deve haver diferença. Isto é a humildade, que é uma palavra que vem de humus. Humus, aquela
eu vou colocar como planta, na falta de outra palavra, misturada à terra, e que serve para proteger a planta, para deixá-la agradável, úmida, pronta para erguer-se, né? Para sair ali, para produzir. E humus neste sentido de igualdade, nesse sentido de fraternidade, que é o que recomenda o Evangelho, que é o que recomenda a nossa vida, o nosso bem-estar. De que não há felicidade maior em fazer alguém feliz. Então, enquanto uns estão buscando, e esse buscar é egoísta, é batendo no peito, seja o que for, dinheiro, emprego, casamento, viagem, o que for, reconhecimento, outros estão gastando energia, estão precisando também de alguma coisa, porque todos nós precisamos de algo, mas fazem isso fazendo outras coisas. E ao fazer outras coisas, que são coisas boas, ao usar o seu tempo livre em coisas boas, a vida acaba direcionando. E a espiritualidade maior, simbolizada naquele anjo do irmão X, encaminha aqueles que vão nos ajudar, aqueles que vão ser os nossos amparadores, aqueles que serão sempre gratos a nós, assim como nós seremos sempre gratos a alguém, não importa quem. É muito interessante observar isso no nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, no trabalho, na casa espírita. Quem está disposto? Quando a gente fala, olha, semana que vem, quem pode trazer aí uns copinhos? Eu sei que vocês não fazem isso, tá? Mas os centros espíritas não fazem isso, né? Normalmente, graças a Deus, as pessoas se sensibilizam, né? E eu tenho certeza que aqui tem alguém que traz os copinhos. E é interessante porque os copinhos sempre chegam. Lá no Tintino, que é onde eu frequento mais, né? Tem uma amiga, não vou falar quem é, porque senão eu vou tirar o mérito dela de jeito nenhum. Chega ela com essa cola de copinhos. Ela não nos dá chance de fazer esse carinho para o centro espírita. Traz os copinhos. Né? Mas é essa visão. Onde estiver a necessidade, a gente atende. E ao atender, a gente é visto. E aí, Chico vai dizer também que existem dois tipos, não é? Uma outra história dele. Dois tipos de pessoas, de situações, né, para as pessoas. O ouro e a palha. O ouro e a palha. A maioria que é o ouro. São aqueles que, eu faço, eu aconteço, eu fiz a palestra tal, eu quero aplausos. Nossa, tive 20.000 visualizações no YouTube. Eu sou ouvida, eu sou convidado para congressos, eu agora vou para os Estados Unidos, eu faço, eu dirijo a instituição tal. E existe aquele outro, que não se sentindo ou não se achando, vai fazendo o que tem para ser feito. Esse é o significado dos 3 momentos. Das moças que ajudaram Chico Xavier e que fizeram mais do que qualquer religioso que ele colocou lá no jornalzinho, porque a gente tem aquela ideia de buscar um religioso para nos ajudar em algumas situações, não é? E às vezes a espiritualidade nos encaminha outras pessoas, né? E aí nós estamos fazendo, acontecendo. É um colega que passa pelo corredor e você observa, você olha nos olhos dele que ele não está bem e que você vai perguntar, e aí, tudo bem?
É um outro que você está conversando e que você sabe que perdeu alguém muito querido, você não sabe quem é a pessoa, mas você sabe que ela perdeu e você se aproxima e abraça. São esses gestos que a gente vem insistindo com os espíritas que trabalhem dentro de si. Estes pequenos gestos, para que quando a gente leve a nossa oferta ao altar, isso também é o Evangelho, a nossa oferta seja aceita como óbolo da viúva, que Jesus considera o maior ou a maior das doações, porque todos doavam do que lhes sobravam, e ela doava do que lhe faria falta. Faria falta. Então, esse olhar é o convite nosso, nessa mensagem breve, não é? Esse olhar, o olhar para o outro. Existe uma música popular que diz: você tem fome de quê? Você tem sede de quê? E aí vem a mesma resposta na canção popular: a gente não quer só comida. E vai continuando. A gente quer arte, lazer, porque é a nossa composição, é a composição do ser humano. Então, às vezes, o outro está com a barriga cheia, mas o coração está vazio, está doendo. Às vezes, um está lindo, né? Como nós brincamos no YouTube, está postando fotos magníficas no Instagram ou no... Hoje em dia é mais o Instagram, não é? Fotos bonitas, sensuais, e está todo mundo curtindo, pá, pá, pá. Às vezes aquilo ali é um grito de socorro. É um dizer assim: alguém me olhe, alguém venha conversar comigo, alguém venha me dizer alguma coisa. Mas o nosso pensamento já é logo de colocar na posição do crítico, do que julga. E aí, o ideal será assim como na casa espírita. E nós damos o exemplo aqui mesmo, não de forma a envaidecer, mas assim como exemplo mesmo. Como exemplo, dizem os espíritos que o ideal é que os frequentadores da casa espírita cheguem a um ponto de serem todos trabalhadores, cooperadores, de alguma forma. Então, como eu falei dos copinhos, num sentido material, o que é que eu posso levar para a casa espírita que eu frequento há 10 anos, que me acolhe? O que eu posso fazer além dos copinhos? Será que é fácil pagar a conta de luz? Será que eles se cotizam? Se é uma casa alugada, como é que esse povo faz? Porque eu vou lá e tomo passe, bebo água frutificada, ouço uma palavra, me sinto tão bem. Isso é sair de si. É no imediato. Mas a gente, muitas vezes, preso do sofrimento, não consegue pensar nesses pequenos detalhes que podem ser feitos por nós e que vão favorecer a muitas outras pessoas. Vão favorecer a própria espiritualidade. Nossa, um calor danado. Tem 6 ventiladores. Será que eu posso oferecer mais um? Não sei. Mas enfim, nos detalhes, né? Em qualquer detalhe, tirar de si para o outro, sem aquele argumento de o governo que tem que oferecer, ou não sei quem que tem que dar, o prefeito que tem, a gente está sempre transferindo, né, a responsabilidade. Mas será que a frente da minha casa eu não posso manter limpa? Eu tenho que esperar o mato ficar em 2 metros para poder fazer um vídeo para denunciar alguém? Nesse sentido, do individual para o coletivo, e não do coletivo para o individual. Refletindo, o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais que vão resultar no Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos trazer 10 leis. Uma tão importante quanto a outra. Tão atuais
quanto qualquer uma, entre elas, necessárias. Lei de destruição, lei de preservação, lei de adoração. E entre elas está a lei de amor. Dentro do capítulo da lei de amor, há um texto chamado a afabilidade e a doçura. E os Espíritos, nesse texto, vão dizer que Jesus condenava os raivosos, deseducados. E, ao dizer isto, Jesus estava colocando ali uma nova lei moral, cultural, social, que é a lei do afeto. O afeto, nesse sentido de sinceridade. Ah, mas eu não tenho, eu não consigo. Então finja. Como disse o filósofo. Finja, como colocou Sócrates. Até que você passe a ser o que você finge que é. Repetindo. Vamos fingir. Até que a gente passe a ser aquilo que é. E eu não estou falando de hipocrisia, porque hipocrisia é maldade, é malícia, é ofensa. Nós estamos falando aqui de querer ser e ainda não conseguir. Então, nesse momento, nesse capítulo, a afabilidade e a doçura. E o exemplo que Jesus dá, ele diz o seguinte: se alguém passar por um irmão e gritar, uma expressão dos judeus, raca, e cuspir, esse merecerá condenação ao fogo do inferno, que é uma figura também simbólica, né, a ser estudada. E os discípulos ficam muito assustados com isso. E nós também ficamos. Porque ainda hoje, nós ainda temos muita antipatia, muitas antipatias, muitos ódios, etc. Mas o amor é uma atitude, é uma obrigação. E é claro, dizem os Espíritos, que a gente não vai ter o mesmo transporte de amor, as mesmas emoções que a gente tem com alguém com quem a gente tem afinidade, com alguém que a gente odeia, ou que a gente sabe que nos odeia. Mas a afabilidade e a doçura, isso nós temos. Isso nós podemos conquistar com a afabilidade e a doçura. Então este exercício, porque quando orarmos, não bateremos mais no peito. Quando orarmos, nós agradeceremos muito mais do que pediremos. E agradecer, segundo os médicos espíritas, da Aliança Médico-Espírita, a gratidão, quando verdadeira, sincera, é um banho de energia, de profusão, de renovação para as células, dos hormônios, né? Me desculpem a incapacidade do termo médico, não é? Mas de produção de bem-estar que o cérebro produz. E aquele que sabe ser grato, aquele que agradece, ele sabe do que eu estou dizendo. E como eu disse, encerrando, dando o exemplo aqui mesmo na casa, nós temos como um dos fundadores, talvez o fundador, o nosso amigo Antônio Carlos. E convivemos com ele neste sonho há anos. Hoje, Antônio Carlos pode se afastar.
E eu tenho certeza que isto é uma coisa, eu tenho certeza que isto para ele é um motivo de muita gratidão. Porque ele sabe que o trabalho continua. Ele sabe que os trabalhadores estão aqui. Esse é o legado. O nome fica na lápide, mas a alma, o espírito, fica no caminho que nós construímos. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Muita paz, muito obrigada a todos pela atenção, pelo carinho, pela oportunidade de trabalho.